Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Na verdade, nós vamos começar a nossa sessão 2.2, né, que trata dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Está lá pela página 73 da nossa apostila. Só lembrando que a gente fez até agora, né? Nós tivemos, então, acho que umas 2, 3 aulas expositivas. Então, nós apresentamos de forma geral os direitos humanos, falamos de algumas coisas a respeito do direito. Tem muitos alunos que não são do direito, então, para entender um pouco o funcionamento, né? E aí falamos, então, a evolução e conceito de direitos humanos. Foi a sessão 1.1. Nessa primeira unidade, a gente estava tratando da evolução histórica dos direitos humanos. As dimensões dos direitos humanos, a primeira geração, segunda, terceira geração de direitos humanos, quarta, quinta, sexta, né? Geração de direitos humanos. Todas elas seguindo aquele roteirinho lá dos lemas da Revolução Francesa, na liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade, e depois aí outros direitos correspondentes, né? Em função da tecnologia, etc. Depois nós falamos na sessão 1.3, falamos do panorama Constituição Federal de 88. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos aqui, sobre essa questão. Mas essa sessão 1.3 falou de como é esse panorama histórico dos direitos humanos e como que eles foram incorporados aos poucos nas constituições até chegar à Constituição de 88, foi o que a gente tratou naquele momento lá. Agora nós estamos falando, na aula passada, nós começamos a unidade 2, então falamos de sistemas de proteção internacional de direitos humanos, tá? E começamos pelo Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, ou seja, nós falamos da ONU, né? Deixa eu aproveitar aqui e já mudar aqui. Então, a gente falou sobre o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Hoje nós vamos falar sobre sistemas regionais de proteção aos direitos humanos e os mecanismos internacionais de proteção e monitoramento de direitos humanos. Tá? Esse é o nosso roteirinho dessa unidade 2. Na primeira aula, então a gente tinha falado, nessa primeira sessão, 2.1, a gente falou do Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos, falamos das Nações Unidas, né? Falamos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o principal texto legal da ONU, tá certo? Mas tem outros lá que a gente viu, são vários. Falamos dos órgãos da ONU, falamos da Assembleia Geral, falamos do Conselho de Segurança, falamos do Conselho de Direitos Humanos, tá certo? E agora nós vamos falar sobre esse sistema regional. Esses órgãos que nós falamos aí, aqueles elementos, mecanismos convencionais, né? Porque os convencionais, nós falamos daqueles 9 pactos, né? Que nós investigamos, né? Falamos lá, está na página 64, 65, né? Falando de vários pactos, convenções, tal, que são os mecanismos convencionais para os direitos humanos, tá certo? E começando a falar um pouquinho sobre também o que é decidido em termos da ONU a respeito de direitos humanos e o Brasil, tá? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Só que nós vamos olhar um pouco a parte regional, tá certo? Então, nós vamos falar da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, tem alguns pontos que são importantes que a gente compreenda, que todos os países que são membros da ONU, obviamente, estão sujeitos a esses órgãos da ONU, assim como os mecanismos convencionais, tá? Que é o caso do Brasil. Aí nós temos, então, os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. E quando a gente fala de sistema regional, então são várias regiões. Então nós temos, na verdade, o sistema interamericano de direitos humanos, tá certo? Nós temos o sistema europeu. Veja, existe a ONU, existe também o sistema europeu, tá? O sistema africano, o sistema árabe, que são alguns dos sistemas de proteção a direitos humanos, tá?
Para nós, o que interessa mais de perto é o sistema interamericano, tá? E aí depois a gente vai, no final a gente vai comentar um pouquinho, né? Então, textos legais aí, depois tem o sistema europeu, sistema africano, sistema islâmico, e é basicamente isso que nós vamos tratar aqui, tá? Eu vou voltar lá ao sistema interamericano. Então, nós temos esses sistemas aqui, mas o que interessa para nós é o sistema interamericano, ok? E vejam que aqui na apostila, né, foi tratado um caso, aquele caso Gomes, Lund e outros versus Brasil, né, um caso que envolve aí questões de direito à verdade, enfim, saber exatamente o que aconteceu com as pessoas em determinados regimes, que no caso do regime em discussão era o regime militar, né, o direito à verdade, o direito à justiça, tudo isso que foi objeto de questionamento naquele caso lá, tá? E o Brasil acabou não seguindo essa orientação internacional e acabou, através daquela DPF 153 perante o STF determinou, deu validade, constitucionalidade à lei de anistia. A lei de anistia, ela, pelo fato de ter anistiado os dois lados da questão, né, aqueles que estavam no governo no período militar, tá certo? E aqueles que eram contra o regime, basicamente esses grupos de armados e outros que estavam protestando contra o regime, tá certo? Impôs um silêncio a ambos. Então, isso isso impede que, de certa forma, se discuta a verdade, porque se você ficar escarafunchando cada uma das situações de ambas as partes, vai ficar em eterna briga, tá certo? Imagine hoje que já está polarizado, imagine continuar com isso. Então, olha, nós tínhamos esse sentido aí de evitar essa questão. Mas, por outro lado, tem um problema da verdade e da justiça, tá? Mas, então, esse caso ainda está em pauta e ele vai envolver também o Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, no caso, o Sistema Interamericano, tá? Então, quanto ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, né, o principal órgão que foi criado, nós temos, então, vários instrumentos, tá certo? No âmbito da Organização dos Estados Americanos, chamada OEA, tá? Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 1948 e entrou em vigor em 1951. Só que ela já existia desde a primeira Conferência Interamericana, em Washington, que era, na verdade, em 1889. Quer dizer, você vê, era praticamente antes, quando o Brasil se tornou república, tá? Só para ter uma ideia a respeito disso daí. Qual que era o objetivo? O objetivo dessa Organização dos Estados Americanos, e, obviamente, desses instrumentos todos relativos à proteção aos direitos humanos, o objetivo era integrar a região e favorecer a cooperação e a aproximação política, social e econômica entre os povos americanos. Então, integrar a região e favorecer a cooperação de um lado e a aproximação política, social e econômica entre os povos americanos. Tá? E vejam que o Brasil, a composição dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como que ela estava organizada, como é que ela está organizada. Mas antes disso, é preciso falar que, assim como a ONU, né, nós temos vários textos ou documentos que foram aprovados no âmbito dessa organização interamericana. Então, o primeiro deles, em 48 também, foi a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos. Tá? Mas o mais notório, né, documento regional é a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, que é conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. São José da Costa Rica. Tá? Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969. Ok? Essa Convenção Interamericana dos Direitos do Homem trouxe muitas discussões a respeito da questão do direito interno e os tratados internacionais. Depois a gente vai falar algumas coisas a respeito disso. Aliás, acho que alguém na aula passada perguntou alguma coisa e eu acho que eu mencionei esse pacto do São José da Costa Rica. A gente falou algumas coisas, mas a gente vai tratar ainda de outros detalhes. Tá? Essa convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, né,
ele, além de estabelecer uma série de direitos e princípios comuns sobre os direitos humanos, né, o respeito aos direitos humanos, ele também traz garantias, liberdades individuais e acesso à justiça, tá? Desenvolvimento e dignidade a todos os países das Américas, né? Ele criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão interno, tá? E atribuiu novos poderes. Espera só um minutinho, deixa eu passar aqui. Novos poderes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, os textos são legais, são a Declaração Americana dos Direitos Humanos e Deveres Humanos, que está aqui, né, no slide, tá? A Convenção Interamericana, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 69, a Declaração é de 48. Criou-se essa Corte Interamericana de Direitos Humanos e atribuíram-se novos poderes, né? Desculpa aqui o erro do português, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão que atua como um órgão aí de um instrumento político, né, de monitoramento de violações de direitos humanos, tá? No âmbito da OEA, ok? Tem aqui na página 74 da nossa apostila um link em que vocês podem ter acesso à Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Muito interessante ali. Além desses textos, nós temos outros, né? Que são que aí são convenções mais específicas de alguns assuntos. Então, por exemplo, geralmente com relação à mulher, tá? Mas também com relação à tortura. Então, nós temos a Convenção Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos à Mulher, de 1948. Não sei se vocês sabem, a mulher só recentemente adquiriu direitos políticos. A mulher brasileira adquiriu na década de 30 um código eleitoral, que antes as mulheres não votavam, elas eram tuteladas pelos seus maridos ou pelos pais, tá certo? Era assim que funcionava o nosso sistema anteriormente, tá? Mas isso não é privilégio brasileiro, porque, por exemplo, na Suíça, até a década de 40, meados da década de 40, as mulheres suíças não tinham também direito de voto. Então, só passaram a ter até depois das brasileiras, tá? Então, veja que então, a Convenção Interamericana são a concessão de direitos políticos à mulher, que é de 48, direitos civis da mulher, dos direitos civis, que entra em vigor em 53. Depois tem uma outra convenção, que é a Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994. Tá? No âmbito interno, nós vamos ter a Lei Maria da Penha, por exemplo. Tá? É uma lei importante, que veio em decorrência desses fatos aí. E a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. Tá? E também a Carta Democrática Interamericana de 2001, tá? Que é um documento que visa afirmar aí a liberdade de expressão e a participação democrática em um dos continentes que já experienciou o poder de governos ditatoriais, né? Que suprimiam os direitos dos seus cidadãos, tá? Então, esses documentos, né, além da Convenção Americana, são importantes para a proteção dos direitos humanos, né? Dentro do sistema de qual país fizer parte. Então, no caso do Brasil, faz parte aí da proteção dos direitos humanos, tá? Aquela comissão que nós falamos, né, a comissão, estava no slide anterior, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é responsável por receber comunicações, né, de particulares e organizações não governamentais sobre violações de direitos humanos. Não sei se vocês se lembram, no sistema da ONU, só os Estados-membros que podem ingressar com isso. Tá? Então, aqui no sistema interamericano, as partes, quer dizer, a pessoa que sofreu a violação, por exemplo, que é o Estado, se for o caso também, pode ingressar nesse âmbito da Interamericana de Direitos Humanos, tá certo?
Então, essa comissão ela vai encaminhar essa denúncia, se ela entender que é admissível, ela vai ter alguns requisitos para verificar essa admissibilidade desse documento, dessa denúncia, tá certo? Mas se ela entender que é admissível, ela vai encaminhar à Corte de Direitos Humanos, tá? Então, ela encaminha à Corte de Direitos Humanos, e essa Corte de Direitos Humanos, ela procederá ao julgamento da questão, tá? Agora, ela vai julgar, mas ela pode optar, por exemplo, essa comissão pode optar por manter a questão apenas no campo político e vai emitir recomendações para o Estado faltoso que está causando aquelas violações de direitos humanos. Agora, se essas recomendações não forem seguidas, aí a comissão pode levar, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela pode levar a questão para a Assembleia Geral da OEA, e aí essa Assembleia cobrará responsabilidades do Estado faltoso, tá? Inclusive aprovando sanções contra esse Estado faltoso. Tá? E assim funciona o mecanismo de funcionamento dessa comissão e da Corte de Direitos Humanos. Tá? Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é formada por 7 juízes, que são representantes escolhidos dentre os estados que são membros da OEA. Cada um possui um mandato de 6 anos, né, com a possibilidade de reeleição, então, no máximo 12 anos. E, como eles são juízes, a função deles é decidir as causas, os conflitos existentes ali, né? Então, a sentença, que é o ato que vai decidir isso, ela é proferida em caráter definitivo e não cabe apelação, é inapelável, tá? Então, eles analisam a situação, verificam a denúncia, verificam se é admissível essa denúncia, e vão analisar o caso, vão levar provas, etc. Depois ele vai sentenciar sobre isso, eles levam os fatos e as provas, vai decidir sobre isso, vai sentenciar, só que essa sentença é definitiva, não tem possibilidade de recurso, tá? E é irrecusável pelo Estado, devendo mesmo restaurar o status quo ante. O que quer dizer restaurar o status quo ante? Quer dizer, se havia aquela situação de violação, tem que voltar ao estado anterior, tá? Status quo ante significa voltar ao estado que as coisas estavam, tá? E se isso não for possível, obviamente, tá certo? Tem que indenizar as vítimas. É assim que funciona essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? E o Brasil? O Brasil aceitou a jurisdição da Corte em 1998, durante o governo Fernando Henrique. Tá? Portanto, as decisões da Corte, em relação ao nosso ordenamento, elas figuram como uma sentença internacional. Tá? Só que aí, vocês poderiam estar perguntando assim, professor, mas como é que é essa questão de uma sentença internacional? Como é que esse assunto vai entrar no âmbito do sistema jurídico brasileiro? Tá? Então, vejam, o que acontece? A gente já vai falar como é que os tratados internacionais e as decisões no âmbito da Corte de Direitos Humanos vão fazer parte do nosso ordenamento. A gente já vai explicar isso. Tá? Só que acontece que o nosso ordenamento, de uma forma geral, apesar do Brasil ter ratificado esse tratado que constituiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, nosso ordenamento jurídico, ou seja, o nosso direito, ele não dispõe de mecanismo de execução de sentenças provenientes de tribunais internacionais. Né? Veja, tudo vamos supor que tem uma sentença de um tribunal suíço, tá certo? Então, o que acontece? Vamos supor que uma sentença de uma pessoa que se separou no exterior, divorciou. Como é que ela faz para que essa sentença seja introduzida no sistema brasileiro? Ele passa pelo crivo do STJ. Antigamente falavam que era o STF, mas foi modificado isso, então agora quem faz isso é o STJ. Então, quando uma sentença estrangeira vai ingressar no nosso sistema brasileiro,
ele tem que passar pelo crivo, que é um procedimento específico, né, que é feito perante o Superior Tribunal de Justiça, ok? Que é uma das cortes superiores lá em Brasília, ok? Mas isso, eu estou falando de uma separação. E os direitos humanos, como é que eles entram? Então, a gente já vai falar, porque aí tem uma característica diferente, porque estamos falando de um assunto diferenciado, que é a questão dos direitos humanos, tá? Mas, de qualquer forma, o Brasil não tem ainda um mecanismo de execução dessa sentença, tá? Para ela ingressar e fazer parte do sistema brasileiro, não é automático. Não é simplesmente porque o juiz lá da França, da Alemanha, dos Estados Unidos sentenciou alguma coisa contra algum brasileiro ou Estado brasileiro, que isso vai ser decidido, vai ser executado no âmbito brasileiro. Tá? Executado significa isso, significa a satisfação dos direitos ou o cumprimento dos deveres estabelecidos naquela sentença. Então, se a pessoa determinou a indenização do Estado em função de uma violação a uma determinada pessoa no Estado, naquele Estado em que está sendo o Estado violador, tá certo? Então, se ele foi ter uma sanção nesse sentido, isso foi decidido por uma sentença, isso não é automático. Não entra assim, de imediato o Brasil tem que cumprir. Não é assim, tá? Mas a gente já fala isso. Então, esse é o problema do Brasil, ele tem essa questão. E como não é executado de imediato, o que acontece? Às vezes o STF fala assim, olha, não vou deixar isso de lado. Que é o que está acontecendo nesse caso, esse caso prático que vocês estão analisando, o caso Gomes Lund e outros, né, versus o Brasil, a respeito da questão da lei da anistia e o direito à verdade e à justiça. Tá? Mas para tentar corrigir esse problema, né, na época lá de 98, porque já estavam preocupados com essa questão, tá certo? O presidente da República autorizou, por meio de um decreto, o decreto 6.185 de 2007, que a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República deveria promover as gestões necessárias ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Então, teve um caso lá, esse caso Daniel Ximenes, que é um caso que aconteceu que envolveu o Brasil, e depois, então, foi baixado esse decreto para que a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência resolvesse essa questão. Tá? Um exemplo da importância dessa Corte Interamericana, o sistema regional, é exatamente o caso da Lei da Maria da Penha, que eu mencionei anteriormente. Tá? Porque o que aconteceu no caso da Maria da Penha? A senhora Maria da Penha foi vítima de uma tentativa de assassinato pelo seu ex-esposo, tá certo? E o Brasil não tinha nenhuma lei protetiva em relação à violência contra a mulher, violência doméstica. Então, exatamente por uma pressão muito grande, né? Outro exemplo foi essa história do feminicídio, né? Que agora é uma agravante lá do crime de homicídio, tá certo? Então, eu não estou enganado, tá certo? E aí, então, essa Lei Maria da Penha, ela veio como resultado dessa pressão para que houvesse uma proteção à mulher. Veja que o Brasil é signatário daqueles pactos e convenções que a gente falou, né? Então, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos à Mulher, Direitos Civis, e depois tem a Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é de 94. O Brasil já tinha ratificado isso e, obviamente, essa Lei Maria da Penha veio logo em seguida para fazer com que a norma interna brasileira, tá certo? Para a soberania brasileira, tratasse dessa questão. Tá? Veja que não é ainda a convenção, se o Brasil é signatário da convenção, nessa convenção que está entrando como norma. Nós teremos uma norma interna substituindo reforçando aquela recomendação da Corte Interamericana. Tá certo? Esse que é o caso aqui. E o Brasil já foi diversas vezes réu perante a corte. Além daquele caso Daniel Ximenes, que a gente falou, teve ainda o caso Gomes Lund, que é o caso prático da unidade. Outros casos como Escher versus Brasil, Garibaldi versus Brasil, caso de trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, caso Fazenda Nova Brasília, tá certo? Então, e agora tem em curso, né, o caso Vladimir Herzog, que é de 2017, tá? Se não me engano, é dessa comissão da verdade que foi implementada no governo anterior, tá?
O Brasil foi absolvido no caso Nogueira de Carvalho versus Brasil de 2006. Tá? Então, como é que funciona essa questão? Como é que a norma, o tratado, a convenção e o pacto internacional, como é que ele entra no ordenamento ou se ele não entra no ordenamento? Tá? Então, aqui, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o meu código. Só um minuto. Esse código que eu estou falando na verdade, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, eu já falei que vocês devem conhecer a Constituição, mesmo quem não é do direito, porque isso é muito importante. Tá? Tem que ler a Constituição como inteira para entender algumas coisas contidas nelas, até para a gente saber quais são os nossos direitos como cidadão. A Constituição peca um pouco na questão dos deveres, mas ela tem uma importância muito grande, porque ela fala da estrutura do Estado. Então, no artigo, eu já falei isso para vocês em sala de aula, mostrei alguns artigos, né? E falamos que o artigo 5º, ele trata os direitos e garantias fundamentais, e esses direitos e garantias fundamentais, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, trata-se de uma cláusula pétrea da Constituição. O que isso significa? Não pode ser suprimida da Constituição. Você não pode entrar. A única forma de mudar uma Constituição é pela emenda constitucional. Então, a mudança da Constituição por meio de emenda constitucional, ou seja, se houver uma emenda constitucional que venha a suprimir algum direito e garantia fundamental, por exemplo, do artigo 5º, mas tem em outros lugares, outros artigos, tá certo? Não é só no artigo 5º, esses direitos e deveres, eles não podem ser, essa emenda constitucional será afastada. Ela nem será discutida, porque não pode suprimir por causa da cláusula pétrea, tá? Então, o artigo 5º, tá certo? Tem vários incisos, tá? Tem vários incisos, tá certo? Nós temos 78 incisos, então tem vários assuntos a respeito de direitos e garantias constitucionais fundamentais, tá? Aí nós temos o parágrafo 1º e 2º que nos interessam, e o 3º também, tá? Aliás, os 4 primeiros, nós vamos aproveitar já ali só para ter uma noção do que significa isso. Que diz assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que tenha tido um problema com relação à sua liberdade de locomoção, que é um direito garantido no artigo 5º, e tem até um remédio para garantir essa liberdade, que é o habeas corpus. Então, ele está dizendo assim, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias, como essa, por exemplo, têm aplicação imediata. Tá? Essa norma tem que ser aplicada imediatamente, tá? Pelos órgãos competentes. Ok? E o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, aqui ele já está tratando das normas que estão contidas na Constituição e nas normas infraconstitucionais por causa da soberania brasileira. É o Estado brasileiro que produziu a Constituição e as leis infraconstitucionais. Mas ele está dizendo que esses direitos e garantias que estão expressos na Constituição, eles não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, a Constituição está adotando esses regimes e princípios adotados por ela, seja por ela e pelas leis internacionais, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, ele está dizendo assim, olha, o tratado internacional também vai entrar no nosso ordenamento, de alguma maneira. Agora a gente precisa saber como. Esse tratado ele vai entrar com uma norma constitucional ou com uma norma infraconstitucional. Mas, de qualquer forma, estou dizendo que os direitos e garantias expressas nessa Constituição não excluem outros que venham, por exemplo, de tratados. Então, o tratado pode entrar como uma norma infraconstitucional. Mas quando que seria uma norma, o tratado entraria como uma norma constitucional?
Então, ele diz assim no parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aquele era tratados internacionais quaisquer, então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Então, você tem a Câmara dos Deputados e a Câmara o Senado Federal. Cada uma das casas tem que ser aprovado em 2 turnos, quer dizer que tem votação e discussão, e depois tem discussão e deliberação com a votação, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, tem que ter, numa votação, 3/5. Numa segunda votação, na mesma casa, 3/5. Depois, a mesma coisa no Senado, na Câmara dos Deputados e no Senado. Eles serão equivalentes a emendas constitucionais. Por quê? Porque lá continuando na Constituição, quando ele vai falar do Poder Legislativo, ele vai falar dos atos normativos. Que atos normativos são esses? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto. São atos normativos que a Câmara dos Deputados e o Senado fazem. Tá? Então, no caso da medida provisória, é o Executivo que faz, mas ele submete ao Congresso Nacional, seja a Câmara, seja o Senado. Então, a emenda constitucional, quando a gente lê a partir do artigo 60, ela fala, a emenda constitucional poderá ser emendada mediante proposta. Então, a Constituição será emendada por esse ato normativo chamado emenda constitucional. Você tem projeto de emenda constitucional. É o caso, por exemplo, quando foi feito aí a PEC da Previdência, tá certo? Tinha que alterar algumas normas constitucionais. Então, eles fizeram a proposta de emenda constitucional. Tá? E depois ele vai... Só que essa emenda, ela tem aqui alguns requisitos, por exemplo, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E vai dizendo como é que ela é proposta, depois como é que ela é votada, e assim por diante, tá certo? E ela vai dizer aqui que ela é feita, a proposta será discutida e votada em cada casa, está no parágrafo 2º, né, do artigo 60, do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 do voto dos respectivos membros. 3/5 é um voto muito apertado. Você precisa de, acho que são 308, se não me engano, deputados dos 513, tá certo? E 48, se eu não me engano, do Senado, que acho que tem 82, 81 senadores, não me lembro agora exatamente. Então você precisa de 3/5, é muita coisa, tá? E é exatamente para dificultar, porque você está mudando a Constituição, porque senão toda hora você muda a Constituição, fica uma coisa banal. Então você tem um quórum mais difícil de mudança da Constituição. Então veja que essa emenda à Constituição, ela tem um procedimento que exige esses mesmos requisitos que a gente está olhando aqui no parágrafo 3º. Porque ele está dizendo no parágrafo 3º do artigo 5º que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para eles serem equivalentes a emendas constitucionais, eles têm que passar pelo crivo como se fosse uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, tem que haver 2 turnos em cada uma das casas e tem que ser aprovado por cada uma delas, cada um dos turnos, por 3/5 dos votos respectivos dos membros ali de cada casa. Tá certo? Então, quando isto ocorre, aquele tratado internacional, ele ingressa como se fosse mais uma parte da Constituição. Então, essa norma é uma norma internacional que ingressou no nosso sistema como uma norma constitucional. Agora, se não houver aprovação como emenda constitucional, porque não passa pelo... Veja, o Brasil ele pode assinar aquele tratado, mas para ele ingressar no nosso ordenamento, vai ter que passar por esse procedimento legislativo que ele está dizendo aí. Agora, imagina, ele pode ser aprovado ou pode não ser aprovado. Se ele for aprovado lá em 2 votações, 2 turnos, por 3/5 dos votos de cada uma das casas do Congresso Nacional, ele ingressa como, o tratado ingressa como Constituição, como mais uma parte da Constituição. Está acrescentando a Constituição. Mas, se ele não for aprovado por esse quórum, então não foi aprovado, mas o Brasil assinou o tratado, ele não vai entrar como Constituição, mas ele vai entrar como norma infraconstitucional. Ele entra como norma infraconstitucional. E não constitucional, porque não foi aprovada. Tá certo? Então, veja, o Brasil assinou o tratado, mas ele vai entrar de alguma forma no nosso ordenamento. Só que acontece que teve uma decisão
Só um detalhezinho, já vou falar dessa decisão que apresentou um caráter a alguns assuntos de direitos humanos. Então, só um minutinho, já vou falar sobre isso. Mas deixa eu só aproveitar ali o parágrafo 4º do artigo 5º, que ele fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil faz parte, inclusive tem uma juíza brasileira, Silvia Steiner, se eu não me engano, o nome dela, é uma juíza brasileira, era aqui, acho que do TJ de São Paulo, fizeram um concurso, ela passou e faz parte aí como juíza internacional, que acho que representa o Brasil. Mas, então, esta questão que eu estou falando aqui de como que a norma do Tratado Internacional entra no sistema brasileiro, tá? A gente já vai falar do caso do Parque São José da Costa Rica, que tem alguns exemplos interessantes, né? Mas aqui na página 78, então, veja, que é exatamente esse caso do Parque São José da Costa Rica, que é de 69. O que aconteceu? O Brasil, o Congresso Nacional, né? Veja, houve uma aprovação pelo Congresso Nacional, mas a aprovação dele não se deu pelo quórum requerido para aprovação de uma norma com força de emenda constitucional, ou seja, não teve aqueles requisitos lá do parágrafo 3º que a gente falou, tá certo? Inclusive porque ele era de 69, a Constituição de 88, tá? Então ele foi incorporado ao nosso ordenamento em 92, tá? Portanto, depois da Constituição, apesar de ter sido feito em 69, tá? Mas ele foi feito antes de uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional de 45, que era de 2004. Por isso que ele não entrou como norma constitucional, apesar de ser de 92, tá? Então, essa emenda constitucional 45, de 2004, ela alterou e incluiu aqueles parágrafos ali que nós estamos lendo lá. Estávamos lendo ali, tá? Então, o que acontece? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e ele ingressou como uma norma dentro do ordenamento jurídico. Mas de que espécie? Constitucional, infraconstitucional ou de uma terceira espécie? Então, o que acontece? Havia várias discussões a respeito de como essas normas entravam, tá? Mas depois da emenda 45 já ficou definido que só vai entrar como uma norma constitucional se for aprovada segundo aquele quórum e segundo aquele procedimento do parágrafo 3º. Se não entrou nessa condição, vai ser norma infraconstitucional, tá certo? Então, eles falavam assim que naquela época, quando discutiu esse assunto, que ela era considerada materialmente constitucional. Por quê? Porque ela está tratando de direitos humanos e direitos individuais e coletivos, mas não entrou como uma norma constitucional. Tá? Então, apesar de falar de assuntos que são direitos e deveres individuais e coletivos, veja, quando eu falei lá no artigo 5º, o que eu falei para vocês? Eu falei que o artigo 5º ele fala dos direitos e garantias fundamentais, é o título. O capítulo dos direitos, que vai corresponder ao artigo 5º. O capítulo 1º, ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, se esse Pacto de São José da Costa Rica tratou de algum direito e dever individual e coletivo, e entrou, a gente depois vai dar um exemplo aí, em um caso, ele deveria entrar como mais uma norma constitucional. Mas como ele não seguiu aquele rito do parágrafo 3º do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ele não ingressou como uma norma constitucional. Mas ele está tratando de questões constitucionais, então como é que ele funcionaria? Então, apesar de materialmente constitucional, a Convenção Interamericana que a gente mencionou, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não poderia ser considerado também formalmente constitucional por essa razão. Ele não passou pelo aquele procedimento, então ela formalmente não seria uma norma constitucional. Tá? Mas é uma situação sui generis, porque ela está tratando de questões relativas a direitos humanos e direitos individuais e coletivos típicos do artigo 5º. Então, o Supremo Tribunal Federal, referente a um habeas corpus, né, do Tocantins, o habeas corpus 87.585, dígito 8, né,
ele proferiu uma decisão em 2008 que vai tratar de uma questão específica do Pacto de São José da Costa Rica, que vai entrar com uma norma, apesar de não formalmente constitucional, ela vai ser tratada de uma forma especial. Então, tem até aqui umas palavras aqui do ministro Celso de Mello, né, que fala assim: possa a questão nesses termos, a controvérsia jurídica remeter-se-á ao exame do conflito entre as fontes internas e internacionais, ou, mais adequadamente, ao diálogo entre essas mesmas fontes. Então, o Tratado Internacional e a Constituição Brasileira, e as normas infraconstitucionais. De modo a se permitir que, tratando-se de convenções internacionais de direitos humanos, estas convenções, né, guardem primazia hierárquica em face da legislação comum do Estado brasileiro, sempre que se registre situação de antinomia entre o direito interno nacional e as cláusulas decorrentes de referidos tratados internacionais. Então, o STF concedeu um status de supralegalidade à Convenção Interamericana. Tá? Então, como é que funcionou isso? É como se nós tivéssemos numa hierarquia, como uma pirâmide, nós temos no topo a Constituição. Depois nós teríamos essas normas que teriam caráter, status supralegal, e depois nós temos as normas infraconstitucionais. Porque o que aconteceu? O Pacto de São José da Costa Rica tem uma norma específica lá, um artigo, tá certo? Que dizia o seguinte, que o único caso de prisão civil é decorrente de inadimplência no caso de prestação de alimentos. Só que a nossa Constituição, num dos determinados incisos dela, que ainda está escrito desta maneira, tá? Esse dispositivo, aqui, ele diz assim, ó, no inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, então a regra, não haverá prisão civil por dívida, salvo, então, quer dizer, é permitido a prisão, em que casos? A do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, não paga pensão alimentícia, tá certo? E a do depositário infiel. Eram as duas hipóteses existentes nesse artigo, nesse inciso 67, tá certo? Do artigo 5º da Constituição. Está escrito aqui na Constituição. Só que acontece que esse Pacto de São José da Costa Rica, o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu, ele suprimiu esse depositário infiel. Eu já expliquei o que é depositário infiel, né? Eu te falei. Existe um contrato chamado contrato de depósito. Como é que é o contrato de depósito? Existe o depositante e o depositário. Então, o depositante, ele transfere para o depositário a guarda e conserva de determinado bem. Então, esse depositário, ele tem a obrigação, ou seja, o dever dele é guardar e a obrigação dele é de guardar, tá certo? De conservar aquela coisa que foi apresentada a ele como depósito, o objeto do depósito. E se ele não cumpre essa obrigação? Ele é chamado de depositário infiel, porque ele não cumpriu a sua obrigação de guarda e conserva do bem. Tá certo? Então, essa questão do depositário infiel foi suprimida pelo Pacto de São José da Costa Rica. Como assim? O Pacto de São José da Costa Rica, ele não tratou desse assunto. Ele simplesmente falou que o único caso de prisão civil que é admitida pelo nosso sistema é aquela decorrente apenas daquele que não paga pensão alimentícia. E não falou nada do depositário infiel. Então, preste atenção nessa forma como a lei está falando. Se a lei está dizendo, veja, se a regra é que não há crime, não há prisão civil, a regra é não haver prisão, as situações excepcionais, elas são muito excepcionais demais. Porque você está dizendo assim, olha, porque, vejam, a questão da prisão é sempre no campo penal. Se você comete uma conduta criminosa, em função do cometimento dessa conduta criminosa, a essa pessoa que cometeu o crime, aplica-se uma pena. Mas isso é no âmbito penal. Nós estamos falando do âmbito civil. Nós estamos dizendo uma pessoa que não pagou uma obrigação.
só o fato dela não pagar uma obrigação, que no caso foi o depósito, ela não cumpriu a obrigação, ela poderia ser presa, que é o caso que acontece, por exemplo, você vê quantos casos de jogadores de futebol que não pagam pensão são procurados pela justiça, né, vivem na gandaia, vivem fazendo coisa, tem filho a qualquer lugar, tá certo? Aí, então, obviamente, vão atrás da prestação de alimentos, quando vão atrás ele se torna inadimplente, vão presos. Então, a pessoa está sendo presa por uma questão civil, não penal, tá certo? Então, essas exceções são muito excepcionais. Esse que é o fato. Então, essas duas situações excepcionais, o que aconteceu? Uma delas, o Parque São José da Costa Rica não falou mais. Ué, se ele não falou mais, como é que fica o nosso ordenamento? A gente teria que excluir ou manteria ainda essa norma, essa prisão? Veja que a prisão ela é prejudicial. Então, se uma norma é incorporada no nosso sistema, veja, nós estamos falando no âmbito constitucional. Se essa norma entra no âmbito constitucional, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, aquele inciso 67 do artigo 5º da Constituição agora tem que ser regido de outra forma. Como assim? Diz lá que não haverá prisão civil por dívida, exceto no caso de inadimplente de prestação alimentícia. Só isso. Esquece o depositário infiel. Porque como é mais benéfico a todas as pessoas não ter essa prisão, então nós não vamos manter essa prisão porque seria prejudicial se a gente mantivesse essa norma desse sentido. Tá certo? Então, voltando. Você tem uma norma, um tratado internacional. E você tem a nossa Constituição e as normas infraconstitucionais. Então, se esse tratado, como foi o caso do Pacto de São José da Costa Rica, como ele não foi formalmente considerado constitucional. Por que ele não foi considerado formalmente? Porque ele não passou por aquele procedimento que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. Qual seja, ele tem que ser aprovado em 2 turnos pelas 2 casas da Câmara dos Deputados, Senado Federal, com 3/5 em cada uma das votações, ou 4 vezes que votam, tá certo? 3/5 tem que aprovação de 3/5 dos seus membros. Se não tiver essa aprovação, ele não entra como uma norma constitucional. Mas como o Brasil é signatário desse tratado internacional, ele ingressou no nosso ordenamento como uma norma infraconstitucional. Só que o problema é que essa norma infraconstitucional tratava de assuntos materialmente constitucionais. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, e esse texto aqui que fala do Celso de Mello, esse texto que está aqui na página 78, é exatamente para ressaltar que essa norma, apesar de ter ingressado como uma norma infraconstitucional, se houver uma outra norma infraconstitucional, e há norma infraconstitucional, porque havia a possibilidade de prisão do depositário infiel em norma infraconstitucional, não só na Constituição, na colisão dessas 2 normas infraconstitucionais, o que o Supremo Tribunal está falando? Que a norma que tratava que entrou como decorrente de um tratado internacional, que entrou como infraconstitucional, mas que trata de assuntos constitucionais, ela é superior a essa norma infraconstitucional, simplesmente. Por isso que foi dado esse status de supralegalidade à Convenção Interamericana. Ela não se iguala à Constituição Federal, porque não é constitucional formalmente, como a gente mostrou como é que ingressa esse tratado internacional, mas entrou como uma norma infraconstitucional, só que ainda teve esse caráter de supralegalidade, ou seja, está acima das outras normas infraconstitucionais. Porque teve um caso que envolveu essa questão da prisão por dívida, tá certo? E foi excluída, tá certo? Porque nesse habeas corpus que a gente falou, lá de Tocantins, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, a questão se tratava de um pedido de soltura de um réu considerado depositário infiel, que não é previsto, ele foi condenado, mas foi abolido pela Convenção Interamericana, conforme que a gente explicou ali do artigo 5º, inciso 67. Tá certo? Veja que só relembrando que essa Convenção Interamericana do Pacto de São José da Costa Rica, ele não ingressou no sistema brasileiro como uma norma constitucional porque ele não foi aprovado pelo quórum, tá certo? Por essa razão aí que ele não foi considerado, tá? Então, como resultado, vamos dizer assim, está afastada da justiça brasileira a possibilidade de prisão do depositário infiel. Hoje nós temos até uma súmula vinculante que determina isso.
Então, internamente, a gente já se ajustou, já tem, além do pacto que entrou dessa forma, houve várias decisões nesse sentido, até que fizeram uma súmula, tá certo? Essa súmula é um resumo de decisões no mesmo sentido, como todas elas afastavam a prisão do depositário infiel, saiu essa súmula, a súmula é o resumo. Só que existe a súmula vinculante. A súmula vinculante é uma súmula que obriga todo mundo a decidir daquela maneira, todos os órgãos do judiciário brasileiro, seja da Justiça Corte Superior, Justiça Federal, Justiça Estadual, todos têm que adotar isso. Então, é como se fosse uma lei. Então, essa súmula vinculante, 25, tá certo? Determinou que não existe prisão civil por causa de depositário infiel, tá? Só restando a possibilidade de prisão por dívidas de alimentos. Aquele que é inadimplente no caso de alimentos. Isso continua no nosso sistema, por força da Constituição, e porque a própria convenção, o Pacto de São José da Costa Rica também não exclui essa possibilidade. Tá bom? É interessante observar isso, que é o problema de como que o tratado internacional ele ingressa no nosso sistema. Tá? Aqui na apostila, ele fala de alguns termos técnicos aqui, tá? Ele vai falar sobre o princípio da complementaridade, tá? Isso deve ser observado durante a jurisdição internacional. Ela obedece a esse princípio da complementariedade. O que é isso? É necessário que a vítima já tenha esgotado os recursos internos para que haja admissibilidade da denúncia, para que possa ser julgado lá pela Corte Interamericana que a gente estava falando, tá? Anteriormente. E tem alguns requisitos que são condições de admissibilidade da denúncia que a gente falou. Então, a ausência de decurso de prazo. Não pode ter, ou seja, não pode ter ocorrido o decurso do prazo de 6 meses, tá? Não há necessidade de correr 6 meses para você ingressar com essa medida, porque na Corte Europeia exige-se isso. Então, não precisa ter esse decurso de prazo de 6 meses, contados do esgotamento dos recursos internos. Então, você utilizou todo o sistema brasileiro, depois teria que esperar 6 meses. Não precisa. Você esgotou, você já pode entrar com isso. Segundo, ausência de litispendência internacional. O que quer dizer isso? Não pode ter um caso que está em curso e outro ingressar com outro caso semelhante. Como é que a gente sabe quando o caso é semelhante? Quando são as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Então, quando tiver esses elementos aí, as ações são semelhantes. Então, basta julgar uma vez, não precisa julgar 2 vezes. Então, litispendência, aqui no caso, litis, quer dizer litígio. Litígio é um conflito de interesses entre as partes, que são processados em juízo. Então, litispendência significa que existe uma lide já pendente de julgamento dentro da jurisdição da Corte Internacional. Então, você já tem um caso, não precisa entrar um outro igual. Tá? Então, tem que ter ausência de litispendência internacional. E ausência de coisa julgada internacional. Aquele caso que estava pendente de julgamento, quando ele é julgado, e esse julgamento se torna definitivo, a gente chama isso de coisa julgada. Coisa julgada significa a qualidade da imutabilidade dos efeitos da sentença. Quer dizer, a sentença se torna definitiva de tal forma que ela se torna imutável, não tem mais como mudar aquela sentença. Você já esgotou todos os recursos contra ela, e agora ela expande seus efeitos não só para as partes, mas para terceiros. Então, ela se torna uma coisa julgada. Então, outro requisito para admissibilidade, né, é essa ausência de coisa julgada internacional. Não pode ter um caso já julgado com a mesma parte, com a mesma causa de pedido e pedido, tá certo? Causa de pedido seria os fatos, fundamentos do pedido, para a gente verificar a correlação dessa causa e do pedido, tá? Então, veja que nós temos requisitos, tudo para que isso aconteça perante a Corte Interamericana, tá? Nós só fizemos aquele parênteses para dizer como é que o tratado entra no sistema brasileiro, para a gente entender como é que vai funcionar essas decisões aí que vem dessa Corte Interamericana, tá? Além dos tratados, as decisões delas, da Corte Interamericana. Mas existem algumas exceções a esse princípio, tá? Então, aqui na página 76, ele apresenta aqui, acho que 5 pontos aqui que são exceções a esse princípio da complementariedade. E não existir o devido processo legal para a proteção do direito violado no sistema brasileiro,
a falta de acesso da vítima aos recursos da jurisdição interna, ela não teve como se defender, por exemplo, a demora injustificada na decisão, o recurso inútil ou inidôneo, quer dizer, um recurso que não consegue manejar contra essa decisão, e barreira ao acesso à justiça, não teve como entrar em algum órgão que julgasse o problema. Tá? Então, são exceções a essa complementariedade, ele pode ser aceito de imediato lá. Tá? Outra atribuição da Corte, além desses julgamentos, desses casos, né, é a de interpretar a Convenção Americana e determinados tratados de direitos humanos, tá? Em procedimentos que não envolvem a adjudicação para fins específicos, que é a chamada competência consultiva. Ele pode apresentar pareceres a respeito dessas questões de direitos humanos, tá? Então, qualquer membro da OEA pode solicitar o parecer da Corte em relação à interpretação da Convenção ou de qualquer outro tratado relativo à proteção de direitos humanos no continente. Além disso, a Corte pode opinar sobre a compatibilidade de preceitos da legislação doméstica em face de instrumentos internacionais. Essa atuação é chamada de controle de convencionalidade das leis. Esse controle de convencionalidade é que estruturou aquela questão que nós falamos do tratado ser incorporado no nosso sistema. Tá? Então, esse controle de convencionalidade ele tem por finalidade verificar a compatibilidade vertical da norma nacional com os tratados internacionais ratificados pelo Estado e vigentes no território nacional. Traduzindo isso, esse controle de convencionalidade, o que ele está verificando? A compatibilidade vertical. O que quer dizer isso? Lembra que é uma hierarquia, é uma pirâmide? Então, você tem no topo a Constituição. A Constituição, vamos supor, uma norma infraconstitucional, ela tem fundamento de validade na Constituição. Se ela tiver alguma... Ela tem fundamento de validade na Constituição, a norma infraconstitucional, uma lei ordinária, por exemplo. Se essa lei ordinária ela não tiver compatibilidade com uma decisão constitucional, ela é declarada no nosso sistema brasileiro, ela se torna inconstitucional. Só que no âmbito internacional, que está analisando a norma, a convenção internacional, mais aquelas normas internas do país, ele não vai chamar de controle de constitucionalidade, ele chama de controle de convencionalidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma compatibilidade vertical, ou seja, da norma nacional, seja constitucional ou inconstitucional, com os tratados internacionais ratificados pelo Estado. Que era o que a gente estava falando agora há pouco. Então, você tem a Constituição, você tem a Constituição e as normas internacionais, e você tem os tratados internacionais. Só que a gente já explicou que esse tratado no nosso... A concepção brasileira a respeito dessa aceitabilidade, vamos dizer assim, ou seja, aquela norma, aquele tratado internacional, ele vai produzir efeitos no nosso sistema, ele vai ser validado como uma norma constitucional ou infraconstitucional brasileira, conforme aqueles requisitos todos. Se passar pelo procedimento do artigo 3º e do artigo 5º, parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, que existe aquele procedimento de 2 votações, com 3/5 de cada voto dos membros de cada casa, Câmara dos Deputados e Senado, ele é aprovado como, se ele for aprovado, ele se torna uma emenda constitucional. Então, o tratado entra e ele passa a ser uma norma nacional, compatível com a Constituição, tá certo? Só que ele entrou como uma norma constitucional. Se não foi aprovado, entra como norma infraconstitucional. Mas de que tipo? Segundo a própria Suprema Corte, com o caráter de supralegal, superior àquela lei ordinária, por exemplo. Tá? Mas ela tem que tratar de assuntos de direitos humanos. Não é qualquer tratado que você aceita nesse sentido. Tá? É importante conhecer essa questão, esse controle de convencionalidade e essa questão da emenda constitucional 45 de 2004, que introduziu esse parágrafo 3º ao artigo 5º que nós estávamos falando aí. Tá? Na página 77, ele menciona um pouco disso. E depois ele explica aqui o que a gente já falou da sistemática de ingresso do nosso sistema de constitucionalidade. Só para vocês saberem um pouco de história, o sistema americano é que introduziu essa questão, né? Da questão da Constituição ser superior a uma norma infraconstitucional. Porque, pensem bem, o que significa a Constituição como mais uma norma em relação às normas ordinárias, complementares, etc.? Por que ela tem esse caráter, digamos assim, de superioridade em relação à estrutura hierárquica do nosso sistema? Porque houve no passado, que foi essa discussão que começou lá com o caso
do juiz Marshall, né? Madison and Marbury, um caso que foi julgado nos Estados Unidos, e que se aplicou, entendeu-se ali, o juiz Marshall entendeu, que a Constituição americana ela tinha que resolver um conflito entre a norma constitucional e uma norma de um Estado lá, uma norma infralegal. Então, foi aí que se deu o caráter a uma norma constitucional como superior a uma norma infraconstitucional. Então, todas as normas infraconstitucionais elas têm fundamento de validade na norma constitucional. Significa que, se ela não estiver de acordo com a Constituição, o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, vai interpretar o caso, vai analisar o caso, vai aplicar a Constituição e vai falar assim: o norma infraconstitucional, você não pertence ao sistema brasileiro, você pertence ao sistema porque aplica-se a norma constitucional, porque essa norma internacional tem que ter fundamento de validade da Constituição. Se ela não tem fundamento de validade porque ela é contrária à Constituição, é expelida do sistema. Tá certo? Então, o primeiro que fez isso foi esse caso aí americano, que foi no século XIX. E depois isso foi passado para outros países. E aí nós adotamos um sistema de constitucionalidade, que não é só americano, a gente adotou um sistema misto, que é americano, austríaco e francês. A gente adotou um misto aí dos três e adotou esse sistema, que é um sistema que se chama sistema concentrado, tá certo? Que é essa verificação de compatibilidade do órgão supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, e os órgãos inferiores, tá certo? E difuso. Difuso que significa que todos os órgãos, quer dizer, quem for juiz, pode verificar a questão de constitucionalidade. Tá? Você tem uma forma, então, de discutir a constitucionalidade de forma difusa, então, por vários órgãos, até chegar à Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, que é o guardião da Constituição, ou então você tem um concentrado que você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade direto no Supremo. Tá certo? Aí o Supremo já analisa aquela questão, se é constitucional ou não. Tá? Eu vejo que é um assunto meio complicado, mas é um assunto que é contido no nosso direito constitucional e que vale a pena a gente conhecer. Quem gosta do assunto deve ler com bastante calma essas páginas aqui, 76, 77, 78, para entender bem aqui. E tem esse exemplo do Pacto São José da Costa Rica que faz entender essa questão da compatibilidade. Tá bom? Aí na página 79 nós temos a questão do status de supralegalidade, que é a forma como entrou essa convenção interamericana aí. Tá? Então era isso que a gente tinha para falar com relação a ao sistema interamericano. Agora eu queria falar falamos lá desses textos legais, né, no slide 7. Agora no slide 7 a gente tem para falar sistema europeu de direitos humanos, sistema africano de proteção dos direitos humanos e sistema islâmico. São algumas observações rápidas. Podemos fazer um intervalinho de 5 minutinhos e a gente já volta? Aí a gente termina em 15, 20 minutos, dá para a gente terminar. Pode ser? Tá bom, professor. Pode ser. Pessoal, eu sei que alguns aí podem ter saído, mas só eu aviso depois. Aviso quando vocês chegarem aqui.
professor. Quem estava falando? Oi, professor, eu. Oi, Denise, fala. É só para tirar uma dúvida. Referente ao seu questionário, é uma pergunta só mesmo? Deixa eu... Quando todo mundo voltar, todo mundo já está aí? Todo mundo já tiver, eu já respondo para todo mundo que eu quero até dar mais informações. Pode ser? Tudo bem. Será que a Laís já está aí? O Lucas, a Sara? Estou aqui. Então, deixa eu aproveitar e passar essa informação. Primeira coisa, nós temos os nossos questionários para fazer. Então, se eu não me engano, eu acho que eu tinha falado com você, não tinha, Denise? Mas só reforçando aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, direitos humanos, ó. Eu coloquei o seguinte aqui, ó. A Amanda tinha perguntado, a resposta deve ser encaminhada por e-mail? Sim, o questionário é para enviar via e-mail. Eu coloquei o e-mail lá e expliquei um pouco mais em cima que eu postei no AVA o terceiro questionário de direitos humanos. Esse questionário vale 500 pontos. E o prazo é de entrega até segunda-feira. E eu estou dando uma colher de chá porque, na verdade, deve ser até sexta-feira, tá? Mas como é que funciona a questão aí? O que é para fazer? Vocês têm o questionário 1, que eu acho que a maioria respondeu. O questionário 2, eu salvo engano, tem alguns que não responderam. Eu tenho que prestar atenção que tem um questionário 1, que vale 200, o questionário 2, que vale 300, total 500. E agora eu coloquei mais um questionário, um terceiro, que vale 500. Eu somando tudo, dá 1.000 pontos. E eu tenho que estar com isso tudo pronto até segunda-feira. Se não tiver, aluno vai perder nota desses 500 pontos aí, ou de questionário que não tiver feito. Eu tenho que fazer o questionário 1, 2 e 3. Até segunda-feira tem que estar tudo pronto, tem que me entregar pelo e-mail. Não se esqueçam disso, tá bom? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Laís? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Sara? E eu ainda vou informar os alunos Eu só perguntei mesmo por ser só uma pergunta. Por isso que eu perguntei se era isso mesmo. Então, eu estou respondendo de forma para todos, Denise, para não haver nenhum equívoco quanto a isso. Porque, veja, nós estamos aqui participando só com 6, 7 pessoas. Então, veja, tem gente que nem sei se está sabendo disso. Então, eu ainda vou conversar com a coordenadora para passar para essas outras pessoas, para eles acompanharem que tem as aulas ao vivo e nós estamos fazendo o questionário, porque tudo isso é forma de avaliação. Agora, com relação à prova, porque alguns alunos têm perguntado isso também, ainda não está definido, tá? Então, não precisem ficar preocupados, pelo menos comigo, façam esses trabalhos, porque esses trabalhos que vai garantir que você tenha informações para poder fazer qualquer provinha comigo. Porque eu vou fazer a prova em cima disso daí. Então, se eu vou perguntar, por exemplo, quais são os 3 órgãos da ONU? Você tem que saber que está lá na unidade 2.1. Tá? O que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Que é o que a gente está falando até agora. É isso aí que vocês têm que saber. Então, assim, o AVA tem várias questões, a apostila tem questões que eu acho que até repete o AVA, se eu não me engano, tá certo? E aí isso é esse tipo de pergunta. Mas veja que você tem que pegar a estrutura e pôr na sua cabeça, para você ter uma noção de o que é isso tudo. Por isso que eu estou aproveitando esses slides para isso. Mas você tem que ter isso na sua cabeça, tá? Mas assim, não vai ser uma prova do outro mundo, tá certo? É só dentro das informações que a gente passou. Porque o interessante mesmo é saber o funcionamento, saber como é que funciona, por que está acontecendo. Você viu agora que saiu uma notícia, não sei se vocês viram, que a China foi chamada para o painel de proteção aos direitos humanos? Olha o absurdo. A China é uma ditadura. Ela tem um partido único, não tem democracia lá dentro, não tem substituição. Porque qual que é a marca da democracia, como Rousseau dizia? O voto. E você escolhe os governantes. Ali você não tem escolha de governante nenhum, então é uma ditadura, não tem discussão. É a mesma coisa que
que a gente olha, por exemplo, e por isso que, esse Xi Jinping, ele fica eternamente lá, ele vai mudando quando ele quer, que é o que acontece também na Rússia. Na Rússia, quanto tempo o Putin está lá como primeiro-ministro? Tá certo? Então você tem que ter um sistema democrático verdadeiramente e aceito. E agora, e as pessoas são escravizadas na China. Como é que você tem trabalho escravo? Portanto, os produtos chineses são altamente baratos por causa disso. Competem no mercado, eles entram no mercado facilmente e o pessoal aceitou a China como membro lá para que vai vistoriar os países a respeito de direitos humanos. Lembra que é aquele órgão que fica vistoriando e o Estado tem que fazer relatórios, etc. E tal, sobre a questão de se não está havendo violação de direitos humanos? Olha só que absurdo. O próprio é como se você desse a cabrita para cuidar da horta. Quer dizer, não vai cuidar coisa nenhuma, né? Então, para terminar o nosso assunto aqui, então nós já falamos do sistema interamericano, tá? O sistema interamericano, que é um sistema regional de proteção aos direitos humanos, tá certo? Ele, só vou fazer rapidamente aqui para a gente lembrar, está baseado nessa declaração. Primeiro tem a Organização dos Estados Americanos, a OEA, tá certo? Que é baseada naquela Declaração Americana de Direitos e Deveres Humanos, e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do Homem, perdão, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Criou-se ali a Corte Interamericana de Direitos Humanos e atribuíram-se novos poderes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Ela reporta, encaminha à Corte de Direitos Humanos a respeito de alguma denúncia que, em função de um Estado estar violando essas convenções que protege a mulher, tentam evitar a tortura, erradicar a tortura, essas coisas todas. Tá? Falamos da composição dessa Corte Americana, falamos das decisões, como é que elas ingressam no nosso sistema, tá certo? Através dos tratados, aquela história que a gente falou, né? O controle de convencionalidade. E demos o exemplo do caso do devedor depositário infiel no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário e como ele ingressou no nosso sistema como uma norma supralegal. Tá? Agora a gente vai falar do Sistema Europeu de Direitos Humanos. Tá? Então veja que o Sistema Europeu ele foi o primeiro sistema regional que foi criado. Tá? Isso foi logo depois ainda sob os efeitos das duas grandes guerras, né? Como teve várias violações de direitos humanos, surgiu esse sistema europeu, que essa proteção específica dos europeus a respeito de violação de direitos humanos. Foi feita, então, uma Convenção de Roma, que é chamada de Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é de 1950, tá? E protocolos adicionais, que é o principal documento europeu de proteção aos direitos humanos. Em 1959 foi instalada a Corte Europeia de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França, tá? E é um dos sistemas mais desenvolvidos em termos de sistemas regionais, contando com 47 Estados-membros, tá? E essa Corte Europeia de Direitos Humanos foi criada exatamente por causa de uma reação àqueles horrores cometidos nas guerras mundiais, e principalmente ao nazismo, tá? E ela tem uma atividade tanto contenciosa quanto consultiva. Então, ela pode proferir pareceres e ela tem atividade contencioso lá. Tá? Contencioso é que tem o litígio, a briga. Então, uma pessoa que foi agredida por uma violação de um direitos humanos, então ela vai denunciar, né? E aí essa corte vai analisar, e aí você tem um Estado-membro em conflito com ela lá. Tá? Essa competência e a atribuição da atividade contenciosa que a gente falou, né? Ela pode ser provocação de qualquer pessoa, grupo de pessoas ou organização não governamental que tenha conhecimento de uma violação cometida por Estado-membro. Tá? E é importante mencionar que, ao contrário da Corte Interamericana, a Comissão Europeia de Direitos Humanos foi extinta. Então, portanto, nesse sistema, os indivíduos têm acesso direto à Corte Europeia. Tá? Então, eles têm acesso direto, eles não precisam denunciar aquela comissão
Interamericana de Direitos Humanos que leva essa denúncia para a corte, tá? Que é direto. Tá? Perdão. Agora, com relação ao juízo de admissibilidade da denúncia nesse sistema da Corte Europeia, né, quais são os requisitos? Esgotamento prévio dos recursos internos, ou seja, precisa ter passado por todos os órgãos do judiciário de cada país, tá certo? Observância do prazo de 6 meses, veja que lá no sistema interamericano não precisa, né? E é sempre contado da data da decisão definitiva, esse prazo de 6 meses. Então, aquele conta, você tem que observar esse prazo de 6 meses. Terceiro, não pode ser anônima essa denúncia, tá? Quarto, inexistência de litispendência internacional, não pode ter outro caso com as mesmas partes, a mesma causa de pedido internacional, tá certo? Não pode ter outro caso pendente de julgamento. E nem ser manifestamente infundado, tá? E sexto, não constituir abuso de direito de petição, quer dizer, a pessoa faz qualquer denúncia, né? Só porque quer fazer. E o Estado denunciado e o violador façam parte da convenção. Então, esses são os 7 requisitos para ser admitida essa denúncia pela Corte Europeia. Ok? As decisões são juridicamente vinculantes, de caráter declaratório e definitivo, e também não cabe apelação, como a gente falou lá no sistema interamericano. Tá? Agora, em caso de descumprimento dessa decisão da Corte, o Estado pode sofrer várias sanções até chegar à medida extrema, que é a expulsão do Conselho da Europa. Tá? Teve um caso interessante, que é um caso da Lautzi versus Itália, perante a Corte Europeia, na qual uma cidadã italiana denunciou o Estado contra a posição de crucifixos em escolas públicas na Itália, supostamente um Estado laico. Né? Aí, o que a Corte decidiu? Ela decidiu que o Estado teria direito de decidir diante de questões controversas, ou seja, ele teria uma margem de apreciação na interpretação das normas da Convenção Europeia quanto o caso envolver questões de profundo impacto social e cultural de cada Estado. Aí, o que aconteceu? Então, deixa eu explicar melhor o que significa isso. A Corte é como se ela falasse assim, olha, ela se tornasse isenta. Ela falasse assim, olha, dependendo da condição, em função do impacto social e cultural, imagina a Itália, que é católica, onde está o Vaticano, tá certo? Falar que não pode colocar crucifixo é uma coisa que está totalmente fora da cultura dos italianos. Então, essa discussão ela é muito interessante, eu já vou falar num outro aspecto, mas aqui a decisão simplesmente falou que o Estado ele tem uma margem de apreciação a respeito disso. Agora, essa questão é muito interessante, porque tem também essas questões discutidas no Brasil, né? Se você vai, por exemplo, na sala de um juiz, você vê lá o crucifixo. O juiz, como órgão do Poder Judiciário, portanto, um dos poderes da República, ele pode, sendo Estado laico, ele pode manter o crucifixo. O André Carvalho Ramos, que é um dos... Aqui, se você olhar na página... André Carvalho Ramos é um dos textos indicados para vocês aí como bibliografia complementar, como bibliografia aqui de referência aos trabalhos aqui. Deixa eu só para pegar a obra dele, porque ele tem assim, ó, André de Carvalho Ramos, Cursos de Direitos Humanos, tá? E ele é um dos poucos que trata da questão processual no âmbito internacional. Tá? Ele é muito interessante nesse aspecto aí. Então, o André de Carvalho Ramos, ele disse que é importante entender que Estado laico não significa Estado ateu. O que quer dizer isso? Vamos supor, a pessoa ela entende que existe um Deus, e que esse Deus é o Deus Alá, porque ele é seguidor das regras muçulmanas, do Corão. Outra pessoa segue as regras contidas na Bíblia do Velho Testamento, que é chamada Tanakh, né? Então, ele a Torá e a lei e os profetas. Então, ele só acredita que existe um único Deus. Aí o outro é cristão, acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como Deus único, mas em 3 facetas, vamos dizer assim.
Então, cada um tem um Deus. Aí tem aquele que não tem Deus. Mas a escolha de não ter Deus é mais uma escolha. Então, você não pode transformar todas as outras, não pode transformar o Estado como um Estado que só tem uma opção, ou seja, todo mundo ser ateu. Não pode. O que a gente diz quando o Estado é laico é que ele não tem uma religião que ele segue, simplesmente isso. Tá certo? Ele tem que dar margem para que todas as várias religiões, inclusive o ateu, porque tem o ateu, porque de um lado você tem vários grupos, que acreditam em Deus, tem vários deuses que essa pessoa pode acreditar. Pode acreditar no Deus de Einstein, pode acreditar no Deus de Stephen Hawking, tá certo? Mas tem outro que acredita no Deus da Bíblia. E é do Velho Testamento e é do Novo Testamento. E tem outro que tem do outro lado, você tem o ateu, você tem o agnóstico, você tem várias pessoas em vários sentidos. Então, você não pode atribuir ao Estado laico, com todas essas possibilidades, uma só delas, ou seja, que o Estado é só ateu. Entende? É incoerente isso. Ok? Então, existe essa discussão e, quem diz aí é o André Carvalho Ramos, que é exatamente quem é internacionalista. Tá? Ele fala muito bem dessa questão porque é uma questão internacional. Que esse caso aqui, o Lao Tse versus Itália, apresentou, né? Discutindo se poderia o Estado, a corte, sei lá, não sei qual que é o órgão, não, foi nas escolas públicas da Itália, né? Haver o crucifixo, tá certo? Então, a corte entendeu que existe sim uma margem de apreciação pelas cortes internas do Estado, decidir se quer manter ou não quer manter, tá certo? Então, a interpretação cabe a cada uma das cortes internas do Estado, tá? Exatamente por causa desse impacto social e cultural. Então, é mais fácil você fazer o seguinte, faz uma consulta brasileira, verifica o que as pessoas querem a respeito dessa questão e, bom, isso é democracia. Tá certo? Por isso que o Estado laico ainda é uma possibilidade de que todas as várias formas de concepção a respeito da divindade, ou essa relação com Deus ou não existência de Deus, é possível em várias de diversas formas. Então, cada um pode ter uma. Só isso. O Estado tem que respeitar isso. Agora, colocar um crucifixo seria uma ofensa, é isso? É uma ofensa a quem não quer ter. Mas e aos outros? Seria ofensa? Principalmente considerando uma sociedade que é cristã. Já teve uma pesquisa aí que mostrou que mais de 50% da população é católica e 30% são evangélicos. Então, seria meio incoerente isso, no caso do Brasil. Tá? Mas vejam que é um assunto internacional, que está sempre na ordem do dia aí, como foi decidido essa questão. Agora, o sistema interamericano, a importância dele foi essa daí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sistema africano de proteção aos direitos humanos. Tá? Esse sistema africano de proteção aos direitos humanos, ele está baseado na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que é de 1986, e está ligado à Organização da União Africana. Então, foi criada uma organização de União Africana, assim como tem nas OEA, né? E baseado nessa Carta Africana dos Direitos Humanos. Essa carta é um documento jurídico que assegura os direitos dos povos africanos e também instituiu a chamada Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que está em funcionamento desde 1987 e tem sede na Gâmbia. Tá? O sistema africano também possui essa Corte Americana de Direitos Humanos e dos Povos que a gente falou, né? Que é estabelecida por essa carta e por protocolos anexos, tá? Que entraram em vigor em 2004. Essa corte também possui uma competência consultiva e contenciosa, tá? A exemplo da Corte Interamericana. E a possibilidade de provocar a sua competência cabe à Comissão Africana, ao Estado parte que submeteu o caso perante a Comissão, o Estado parte contra o qual foi submetido o caso foi submetido, né? O Estado parte cujo cidadão é vítima de violação de direitos humanos
e organizações intergovernamentais africanas. As decisões são tomadas por maioria e são definitivas, não cabendo apelação, como os outros órgãos que a gente viu, a Corte Interamericana e a Corte Europeia. Tá? Porém, a Corte pode revisar suas decisões à luz de novas provas. Tá? Então, tem algo interessante aqui. Tá? E, por último, o sistema islâmico. O sistema islâmico ele tem um primeiro documento, que foi a Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem, que é de 1981, né? E outro documento que merece destaque é a Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, de 1990, que foi firmado pelos países membros da Organização da Conferência Islâmica. Tá? Essa organização da Conferência Islâmica, ela proporciona uma visão geral da perspectiva muçulmana sobre os direitos humanos e consagra a Sharia, então vamos falar o que é isso, tá? Como fonte principal dessa organização. Tá? Além desses, outro documento importante é a Declaração dos Direitos dos Povos Árabes, de 1994. Então, tem a Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem, de 81, a Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, de 90, e a Declaração dos Direitos dos Povos Árabes, de 94. A Sharia é uma lei muçulmana, é uma legislação derivada do Corão. A gente chama Alcorão, mas Alcorão é um artigo, né? É o Corão, né? Então, Alcorão, ou seja, o Corão é uma obra sagrada dos muçulmanos, tá certo? É um livro que está baseado no profeta Maomé, tá certo? Essa crença foi revelada pelo anjo Gabriel, segundo Maomé, tá certo? E tem as passagens e feitos da vida do profeta, que viveu em 570 a 632 da nossa era, tá certo? E a Sharia é adotada como sistema jurídico em países como Irã e Arábia Saudita, tá? E como expansão aí do Islã, a partir do século VIII, surgiram várias escolas de interpretação dessa lei islâmica em diferentes países, né? Mas a influência do Corão no sistema normativo dos países muçulmanos é uma pedra fundamental do ordenamento jurídico desses estados, tá? E da forma como concebem direitos humanos. Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, no caso do Irã, é um estado teocrático, né? Então, esse estado teocrático tende a um totalitarismo, tá? Então, é outra contradição que a gente pode observar aí, porque são alguns estados em que você tem então, podem fazer parte dessa organização que está falando de direitos humanos, mas o Estado tem uma estrutura que pode levar a essa violação de direitos humanos. Mas, de qualquer forma, faz parte do sistema criado aí, que é o chamado sistema islâmico. Tá? Vocês sabem que os muçulmanos, assim como os judeus e como os católicos, são as únicas religiões que são monoteístas, tem apenas um Deus. Né? E vocês sabem que, por exemplo, na região do Oriente Médio, até indo em direção à Índia, você tem a Turquia ao norte, noroeste, aí você tem a região do Oriente Médio e todo o norte da África. Tudo isso é muçulmano. E sendo que o Oriente Médio, a gente vai expandido até a região do Afeganistão, enfim, todos aqueles Turquenistão, todos aqueles países que ficam em volta ali da Índia. Tá? São todos muçulmanos. Tá? Só o único país que é democrático, que corresponde a 4% desse território todo, é Israel, onde você tem as tem 3 religiões, pelo menos lá dentro. Tem a religião dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. Tá? Todos dentro do Estado de Israel, enquanto que os outros é só um sistema religioso. Tá? Por isso que a gente vê conflitos naquela região, e questões históricas. Então, é isso que a gente tinha que falar. Veja que nós temos vários assuntos aí a respeito desse sistema regional, os vários sistemas regionais aí de proteção aos direitos humanos, né? Cada um sistema interamericano, sistema europeu, sistema africano, sistema islâmico. Tá? É interessante observar, quem gostar dessa área internacional aí pode atuar, que ela é muito interessante. Tá? Na nossa apostila, a gente tem esse caso do parecer do caso Gomes Lund versus Brasil, que vale a pena agora, diante dessas informações, a gente analisar como é que poderíamos resolver um caso prático em função
de como essas normas internacionais vão ser aplicadas no Brasil e como faz parte desse sistema de proteção aos direitos humanos. Tá bom? Eu acho que é isso aí que eu tinha que falar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Tá? Pode perguntar, pessoal. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Alguma dúvida? Amanda, Denise, Lucas, Sara? Eu acho que por enquanto não. Oi, Lucas, tem dúvida? Não, acho que por enquanto não, Carlos. Tá. Lucas, quando eu comentei agora há pouco, eu falei sobre a questão do questionário. Você está a par, né? Fazer os 3 questionários até segunda-feira, tá tudo em ordem, Sim, né? sim. Vou Tá. começar. Quando Já o até e-mail, comecei a iniciar. isso, quando o meu e-mail está no grupo, é só mandar lá. Vocês mandam Eu, a eu resposta. mando. Eu mando na caixa do e-mail ou no Word mesmo? Não, olha, tanto faz. Você pode mandar Tá. como arquivo, mas só que no arquivo. Carlos? Alô? Caiu. Peraí, só um minutinho. Para a gravação. Para a gravação.